Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast. Hoje episódio aqui muito especial, debutando em podcasts, nossa querida doutora Ana Helena Cobra. Muito obrigado pela sua presença aqui no Lean. Eu que agradeço por vocês terem me convidado. Agradeço, né, todo mundo que estiver assistindo e vamos bater um papinho, vamos conversar. Gratidão pela sua presença. Show de bola. Como vocês sabem aí, né, aqui no Lean Podcast estamos sempre com ferramentas para a nossa jornada do autoconhecimento. E hoje será mais uma ferramenta aí muito importante. Doutora Ana, por gentileza, para colocar todo mundo na mesma página aqui, como a gente gosta de falar, o que é a apometria? Então vamos lá, Ricardo. Isso é uma dúvida muito grande das pessoas, porque a apometria é uma técnica. Então a gente frisa muito que a apometria é uma técnica. Ela não é religião, ela não é doutrina, ela não é filosofia, ela é uma técnica. Do mesmo jeito que você aprende numa faculdade a técnica de fazer um desenho, de fazer um cálculo estrutural para engenheiro, né? Fazer uma cirurgia, você aprende uma técnica que é a apometria. A diferença é que a apometria é uma técnica que atinge o ser humano. Ele vai cuidar do ser humano até a sua parte espiritual. Não só na parte física, é a parte física, a parte emocional, a parte mental e, às vezes, até na questão espiritual que está meio com algum distúrbio, com alguma dificuldade, com algum problema. Então, não é... a gente fala, não é uma religião ou que a gente possa ter alguém que vai idolatrar alguma coisa nesse sentido. Não, não é. É uma técnica. E, aliás, é uma técnica fantástica. Ela foi criada no Rio Grande do Sul. Brasileira? É brasileira. Produto brasileiro. Produto todinho, original, brasileiro inteiro, do Rio Grande do Sul, pelo Dr. Lacerda. Era José de Azevedo Lacerda, o nome dele. Ele já faleceu, ele faleceu em 99. Ele passou 32 anos, não é um ano, 32, uma vida estudando apometria, e ele escreveu um livro chamado Matéria e Espírito, que o povo fala que é a Bíblia da apometria, mas assim, é um livro que contém tudo, principalmente do que ele pôde estudar, e ele era estudioso demais. Ele estudava física, ele estudava, né, além de ser médico, ele era médico, a parte da saúde humana, ele estudava um monte de coisas, e ele conseguiu compilar isso neste livro, nesta técnica, para a gente ajudar o ser humano a ter uma vida melhor, a ser mais saudável, a ter, como a gente fala, é assim, você tira o peso, com essa técnica, você tira o peso das costas do ser humano, porque a gente vai fazer o quê aqui nesse planeta? Pergunta, né? Pergunta filosófica, o que a gente vai fazer no planeta? A gente vem aqui para evoluir. Como é que a gente evolui? Vivendo. Só que se você está cheio de problema emocional, cheio de problema financeiro, cheio de problema na sua saúde, como é que você vai pensar em evoluir? Você não pensa. Você quer resolucionar o que está incomodando, que é o problema financeiro, problema emocional, problema... A apometria é uma técnica que ajuda a limpar isso, ajuda a abrir o caminho para que você possa evoluir. Afinal de contas, você quer para cima ou para baixo, né? Todo mundo está querendo ir para cima, né? Ninguém está querendo descer, a gente quer subir. E aí, para isso, para você evoluir. E é uma forma de auxiliar neste caminho. E ela atua através de comandos, né? O terapeuta ele tem que dar comandos que vão para onde? É no subconsciente, no corpo sutil da pessoa? Como é que é? Não. É assim, é muito legal. A gente faz comandos, são comandos muito simples. A gente chama de pulsos. Tá. Né? Esses pulsos, na contagem é de 1 a 7. Não precisa mais do que isso, nem menos que isso. Por que 7? Tudo tem um motivo. Sim. Nada é aleatório, porque a gente trabalha com 7 corpos. Como ser humano, nós temos 7 corpos, um material, um semimaterial e os outros são sutis. E a gente desdobra esses corpos, por isso os pulsos. Esses pulsos são comandos na matéria, aqui. Você está comigo aqui, eu estou conversando com você, se eu der o pulso, eu te desdobro. Mas você continua conversando comigo na boa. Não acontece nada, consciente. Então, ele vai atuar numa coisa
Vou usar um termo técnico, tá bom? É para usar. Então, nós vamos usar um termo técnico, assim, vai atuar no seu toroide. Toroide. O que seria o toroide? Que seria Eu tinha toroide? certeza que vocês iam perguntar. O que é o toroide? O toroide é a vulgo campo magnético, eletromagnético do ser humano. O nosso planeta tem um campo eletromagnético dele. E todo ser humano tem um campo eletromagnético. Este campo eletromagnético é chamado toroide. Ele tem o formato de uma maçã. Para quem é... Eu acho que quem lida muito com física, com um pouco de engenharia, já viu para fazer o desenhinho, né? É assim, é como se tivesse você no meio, faz aquelas duas alcinhas, assim, fica dois... Nos polos, né? Isso, Embaixo formando... e em cima. Isso. É esse o desenho do toroide, que nós temos também. Igual o planeta. Igual o planeta. E quando você desdobra e você dá o pulso, é aí que você age, nesses campos energéticos, porque os nossos corpos espirituais, eles estão no toroide. E a gente só tem jeito de agir nos nossos corpos, não é que separando, mas quando você dá o pulso, você afasta os corpos. Eles ficam como se você estivesse desdobrando um lençol. Eles ficam mais frouxinhos, assim, mais gostosinhos. E aí, para você trabalhar, fica mais fácil de acessar o campo energético daquela pessoa. Seja o campo emocional, seja o campo mental, seja o campo espiritual, seja o campo do duplo etérico, que todo mundo conhece, ou mesmo o campo físico. Então, o desdobrar o pulso facilita a ação e encontrar o problema. Então, o que seria esse desdobrar? Para se puder deixar um pouco mais claro. Deixo. Vamos lá. Existem dois termos parecidos que o povo confunde. Uma coisa é desdobramento e uma coisa é desprendimento. Tá? Como eu falei para vocês, a gente tem esse monte de corpinhos. Esse monte de corpinhos, quando você faz uma viagem astral, que todo mundo já ouviu falar, e já deve ter vindo gente falar aqui de viagem astral, né? Então, Wagner Borges, Saulo então Camargo. quando faz viagem astral, vai tudo. Vão todos os corpos. O que não vai? Você, que está aqui na matéria, e o seu duplo etérico, porque ele não afasta a uma distância muito grande. Todos os outros corpos, eles vão. Se você mandar eles para a Lua, para Júpiter, o Wagner Borges gosta de fazer umas viagens, ele adora. Então, vai todo esse conjunto. Isso é desprendimento. No desprendimento, você tem que estar quando você não tem treino. Vamos tirar o Wagner Borges, porque ele tem um treino diferenciado, ele é diferente. É PhD no assunto. É um pouco diferente. Mas um desprendimento é quando você está dormindo. Você está dormindo e você sonha que você foi visitar Paris. Você foi lá na Torre Eiffel, lá em Paris. Você fez um desprendimento em sono e foi lá com todos os seus corpos visitar a Torre Eiffel. Foi mesmo. É real. Só que na parte energética. Esse é o desprender. O desdobrar. Desdobrar não. O desdobrar a gente dá os pulsos e é assim. É como se você fizesse mesmo. O lençol vai desdobrando. Lembra daquele filme Multi-Homem? Aquele desenhinho? Vocês não é da época de vocês, é da minha. Multi-Homem não. Meu Deus do céu, eu tô ficando velha. Como é que era? Tinha um desenhinho que era um multi-homem. E ele falava assim, né? Ele se desdobrava em vários multi. Ele era igual, só que ele formava 3, 4 clones. Vamos usar os clones. Ele clonava 3, 4, 5, 6 clones dele mesmo. O desdobrar é isso. Você clona, entre aspas, os seus corpos. Não é bem clonar, você afasta, mas eles estão todos aqui. Eles não vão fazer viagem astral. Eles não vão para Júpiter, eles não vão para a Lua, eles não vão para outro lugar. Eles estão aqui, eles só estão afastados. Eles só estão afrouxados, eles não estão compactos. Né? Quando você tem alguma coisa compacta, ela está grudada. É como a mão. Você pega a sua mão. Vamos pôr aqui minha mão. Se der para ver aqui minha mão. Dá para ver? Assim. Então, minha mão juntinha, isso aqui é você. Com todos os seus corpos juntinhos. Tá. A hora que você pede para desdobrar, eles fazem isso aqui. Eles afastam. E só com o comando você desdobra? Só com o comando. Tá. É só o comando e o pulso eles desdobram. Se vocês perguntarem por que isso acontece... você ia perguntar. Isso, a minha pergunta é com qual objetivo
que há esse desdobramento? Por que é importante esses corpos estarem afastados uns aos outros? Então, vou usar minha mãozinha aqui. Estão lá, eles estão afastados. Esse aqui é o você. O polegar é você. É o físico. Os outros é duplo etérico, corpo astral, corpo mental. Ele se divide em dois, mas vamos no corpo mental e o corpo búdico. Tá aqui. Quando a gente afasta, o campo energético de cada corpo, de cada dedo, meu dedo, eles também têm campo energético, como os seus corpos também têm. Então, à medida que você os desdobra, você consegue visualizar melhor o campo energético que tem ao redor de cada corpo. Claro que depende da vidência, de quem tem uma vidência maior ou menor, né? Porque à medida que você vai chegando mais perto do corpo mental, a vibração é tão sutil que a gente não consegue enxergar. Porque ela é muito sutil. É uma coisa tão sutil quanto a física quântica. Vamos lá na física quântica. Bora. Vamos embora. Para quem já ouviu falar dos quarks, dos bósons, dos fótons, é muito difícil medir a velocidade deles, porque eles são muito rápidos. Precisa daqueles tubos enormes, gigantes, para você fazer os experimentos, para poder medir. É igual. O nosso corpo vibra numa velocidade tão rápida quanto um bóson ou um quarks. Um corpo mental, um corpo búdico. E a gente não consegue ver. Só que a gente consegue ver o quê? Aquilo que está ao redor do corpo astral, do duplo etérico, que é aquilo que está incomodando a pessoa. É aquilo que está interferindo, porque não tinha que estar lá. Tá. A gente fala assim, está pendurada, uma sujeirinha. Parece uma árvore de Natal pendurada com umas coisas que não eram para estar lá. Tem as bolas bonitas, mas tem umas coisas que não tinham que estar lá. E aí que você vê. É onde você vai conseguir, né, os trabalhadores captarem aquilo que precisa ser trazido no trabalho de apometria para ser tratado, cuidado e encaminhado, limpo, resolvido. E o que é esse ver? Você fala para ver. É o ver ou é o sentir? É o ver clarividente. É a clarividência mesmo, vidência mesmo, né? Você tem a clarividência, a vidência. Qual a diferença, por Então, favor? a clarividência... Eu brinco assim, é uma brincadeira minha, mas eu vou falar. Por favor. Na clarividência eu falo que o povo tem parabólica. Eles pegam tudo, eles veem tudo. Né? Aquela visão do Divaldo que enxergava tudo. Ele estava aqui, ele estava vendo todo mundo que estava junto aqui. Sim. A vidência, você precisa se concentrar um pouco mais para poder ver algumas coisas. Não é a parabólica. É uma mini parabólica. E nesse caso de vocês No caso da apometria, No caso da apometria, é assim, o grupo é um grupo que a gente fala que é eclético. Não tem preconceito. Você tem num trabalho de apometria e num grupo de apometria trabalhadores que são da Umbanda, você tem clarividentes, você tem videntes, você tem médios de incorporação, você tem médios de psicografia, às vezes tem médio de pictografia, até é difícil de falar, né? Pictografia. Não tem restrição, porque para cada um tem uma função. Entendi. E eles vão trabalhar em função, o grupo trabalha em função de uma pessoa. Uma pessoa. Uma. Então, você normalmente tem um grupo de 8, 10, 12, tem grupos maiores. Tem. Mas a média é 8, 10. Por que par? Porque são duplas. O trabalho de apometria é feito em dupla. Então, vocês formam uma duplinha. Então, é assim, é sempre um médium que vai ou ter a vidência ou incorporar e um orientador. E a gente não desgruda, assim. É como se fosse um casal. Enquanto o médium está lá trabalhando em função do assistido, o orientador tem que estar grudado nele. Não pode desgrudar, não pode deixar ele sozinho, porque ele está vulnerável. O médium fica vulnerável, porque ele está meio deslocado para poder trazer aquilo que tem que tratar no assistido. E é sempre em dupla. Então, é sempre orientador. A mesa fica assim, orientador, um médio, orientador, um médio, orientador, um médio. Faz uma duplinha. E aí podem ser 8, 10, mais pessoas, ou pode acontecer de ter menos. Certo. Você pode ter uma dupla. Que nem a gente está aqui. Nós estamos em 3, não estamos? A gente pode ter vocês dois como uma dupla de trabalhadores e eu como assistida. Tudo bem. Vai funcionar do mesmo jeito. Nós vamos trabalhar numa pessoa, certo? Em mim, por exemplo, vai ter a dupla
e eu como assistida, que a gente chama de assistido. Tá. Como se fosse um paciente. Ou como se fosse um paciente. É que, como é um trabalho que envolve a parte espiritual e não tem a parte médica diretamente, então a gente chama de assistido. Tá? Entendi. E aí a duplinha vai trabalhar para assistido. Se tivesse mais 2 duplas aqui, as 2 duplas trabalhando para assistido. E aí, se a gente fosse fazer o trabalho, você falou que a maior parte dos problemas estão no corpo astral e no duplo etérico, certo? Mais ou menos. Por quê Por que Eu vou explicar onde está. Peraí que eu vou explicar. Porque senão fica um conceito um pouco... Mas vamos explicar o que é a verdade. Você tem lá, né? Vamos pegar a minha mão. Você está aqui, você é esse aqui, né? E aqui os seus corpos. Aqui é o seu corpo duplo etérico e o seu corpo astral. São os corpos que têm uma vibração mais baixa, porque estão mais perto da matéria. À medida que você vai subindo, né? Bem na ordem que eu falei, duplo etérico, o corpo astral vibra mais que o duplo etérico, o corpo mental vibra mais alto que o corpo astral, e aí vai subindo. Tá. Então, eles estão mais perto da matéria. Se eles estão mais perto da matéria, eles estão mais sujeitos a quê? A grudar coisas que não são boas. Às vezes, nós criamos as coisas, às vezes, nós pegamos alguma coisa do ambiente que você foi, era um ambiente que estava carregado. É inerente ao ser humano, isso não dá para tirar. Né? Essa característica do ser humano não se tira. A gente limpa, mas não dá para tirar. Né? Porque você é um imã, como todos nós. Em volta do duplo etérico, em volta do corpo astral, vai ficar orbitando aquilo que causa problema. Porque são as energias mais baixas. Energias que vibram mais alto, mais sutis, não dão problema. Elas estão mais perto da luz, mais perto dos fótons. Né? Vamos falar lá dos fótons, certo, que são de alta velocidade, estão perto da luz. Então, não dá problema. O que dá problema é o que está mais perto da escuridão, o que está mais para baixo. Então, o que está mais perto desses corpos. Ao redor desses corpos podem ter as coisas, né, as sujeirinhas, né, que foi angariando, e podem ter uma coisa que é a outra parte do trabalho de apometria, que é as vidas passadas de cada um. É aí que elas ficam circulando. Caramba. Então, são as nossas memórias que ficam circulando aí. Vamos supor que você... Posso usar o exemplo de vocês? Claro, pode? A gente então, é sempre cobaia. Então, vamos lá. Vamos supor que vocês dois, vou pegar os dois assim, foram soldados romanos. Porque o pessoal tem uma noção melhor do que falar do Egito. Vamos falar de soldado romano, tem mais filme, né? Sim. Então, vamos pegar. Foram 2 soldados romanos lá naquele tempo. Quais eram as características dos soldados romanos naquele tempo? Eles eram treinados para a luta, eles eram, desde criança, né, já eram requisitados, né, para fazer parte do exército romano. Eles tinham as crenças deles, que era o deus Marte, que era o deus da guerra, para proteger quando ia para a batalha. Tinham os soldados de defesa, que iam para a frente de batalha para defender as terras, mas tinham aqueles que eram os conquistadores. E eles tinham a cultura deles, o que eles comiam. A gente não sabe direito, né? Mas, assim, o que eles gostavam naquele tempo, como é que era a vida deles no dia a dia. Sabia-se que soldados, muito poucos, tinham casamentos, porque eles tinham que ir para a frente de batalha. Poucos tinham relacionamentos e família, eram os que tinham mais status, né? O general, aqueles que tinham patente. E aí, você tem isso. E vamos supor que os dois foram para uma batalha. Aí... porque mandaram, né? O imperador mandou. Vamos supor que vocês morreram na batalha. Tá. Novos, jovens, 18, 19, 20 anos na batalha. Praticamente não entendendo, não tiveram vida, né? Uma vida para viver. E vamos supor que vocês eram meio revoltadinhos. Só meio. Meio bravos. Meio revoltadinhos. E aí pode ser que tenham ficado o quê? Com aquilo na memória, revoltados porque perderam a vida numa batalha, lutando pelas terras dos romanos, vocês eram romanos, e ficaram perdidos no campo de batalha. E estão lá até hoje. Porque não saem, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, fica lá. A sua memória fica cristalizada, ela fica condensada naquilo, parada naquilo. É como se o tempo parasse. E aí fica lá, circulando ao redor da sua vida de hoje. Hoje você é romano? Não.
é soldado. Não. Então, você já pensou se alguém cutuca você, briga, ou vem para chamar você para briga? Pode ser esquentadinho, você pode puxar a faca, né? Como o pessoal fala, naquele tempo era espada. Puxar a espada. E você nem sabe por que você faz. Entendi. Não é porque é hoje. É porque carregando. Tem uma vida que está influenciando você hoje. Porque a vida é sua, ela não é minha. Então, ela não vem para mim. Ela vai ficar no seu toroide. Vai ficar no campo eletromagnético. No seu campo eletromagnético. E é seu, e você vai carregar isso para o resto da vida. Só que é uma vida que foi mal compreendida. Tinha 17, 18, 20 anos. Não sabia nada da vida, do que era a morte, do que era passar para o outro lado. E isso fica o quê? No seu inconsciente, no seu toroide, ou também chamado, se quiser um termo técnico, no seu inconsciente. Sim. E fica ali martelando, só que você não sabe. E aí você não sabe por que você, às vezes, fica bravo, puxa a faca para alguém, puxa a espada para alguém. Porque está lá te incomodando. No trabalho de apometria, ela pode estar superficializada. No que ela está superficializada, ela vai estar ao redor de um dos seus campos, dos seus corpos mais baixos. Tá. E aí é captado pelo médium, ele traz... Ele vai contar a história e nós vamos orientar aquilo para que aquela vida entenda que já fez uma passagem. Só que não adianta eu falar de Jesus, porque na época antiga não tinha Jesus ainda em Roma. Jesus nasceu, sim, ele teve no Império Romano, mas não no começo. Sim. Então não adianta eu falar, você tem que usar os termos de lá. Porque ele não sabe gíria de hoje. Ele não sabe falar nada de hoje. É como se eu tivesse ainda aquele personagem dentro de mim. Exatamente. Exatamente. Como se você estivesse vestindo um personagem sem saber. Nossa. Porque você não sabe. Você não, né? Ele tá no seu subconsciente, no seu inconsciente. Não tá presente. Mas ele te influencia num comportamento. Mas ele podia te influenciar, por exemplo, vamos supor, fazer uma brincadeira aqui. Vamos supor que tivesse sorvete lá em Roma. Não sei se tinha sorvete. Mas ele podia te influenciar que, assim, você amasse sorvete e você ia comer sorvete o dia inteiro. Por causa dele, não por causa de hoje. Né? E aí dá para se desprender desse personagem? Você não desprende. Não. Você orienta e ressignifica. Esse é o trabalho da apometria. Porque a vida é sua. Eu não posso tirar essa vida. É tua experiência, porque tudo de bom que você aprendeu, você traz para hoje. O que você tem de bom hoje, parte está lá. Então, eu não posso mandar ela embora. E ela não vai embora. Essa é a diferença. Porque ela é sua. Ela não se desfaz. Ela vai ficar sempre no seu campo magnético. A diferença é que ela será instruída de maneira a compreender o que aconteceu, aceitar a passagem, a morte, e ser tratada de maneira adequada. Mas toda apometria vai cair numa solução de vidas passadas ou tem de ser a maioria, assim? A maioria. Tá, a maioria tende a ter... Como são várias duplas, uma dupla vai trazer uma vida passada, a outra dupla pode trazer um obsessor de vida passada. Vou pegar o exemplo. Vamos supor que, na batalha vocês morreram, tudo, e ficaram com muita raiva do inimigo. Aí resolveram obsidiar o inimigo. Em vez de eu ficar no campo de batalha, você foi lá atrás do inimigo para ficar atrás dele. Tá. Desencarnado. O que acontece? Você fica obsediando e aí tem o inimigo também. Então, o que pode vir num trabalho com 3 duplas? Pode vir você na vida passada, na outra dupla vem a sua parte que estava obsediando, porque você estava obsediando, foi depois da morte, né? Não em vida. E pode vir também aquele que foi obsediado por você, que estava sofrendo o seu assédio. Então, ela é muito ampla. Imagina. E deixa eu te perguntar uma coisinha. Tem um termo que é psicoterapia reencarnacionista. Tá. A gente estava falando antes de começar aqui, né? Como a gente já chegou na vida passada, se você me permite... Só que antes de entrar nisso, só para fechar a vida passada... Então eu entendo que pelo fato de a gente ser tão influenciado por essas vidas passadas, será que é por isso que a espiritualidade joga o véu do esquecimento sobre nós quando a gente reencarna?
Vamos lá. Véu do esquecimento é uma pergunta que todo mundo... É uma das briguinhas, no bom sentido, em relação à apometria. Sim. Vamos desmistificar isso que é importante. Tá. Tem o véu do esquecimento? Tem. A apometria respeita esta lei, ela não ultrapassa o limite desta lei. Você pode explicar para o pessoal o que seria o véu do esquecimento? Tá bom, perdão. Boa. Tá bom, perdão. O véu do esquecimento é você não ficar recordando o seu passado, aquilo que você... Vou usar os termos que estão no livro espírita. Você pode até ter flashes da sua vida passada, desde que os espíritos superiores permitam que você tenha e não seja por um fim vã, ou seja, de um fim inútil. Uhum. Se for com um fim útil, você pode ter os flashes de vida passada. Então, isso está na lei do esquecimento. É não ficar querendo... será que eu fui, sei lá... Freire. Não, o povo não, Ricardo, não é assim não. O povo quer saber se foi rei, se foi princesa, se foi príncipe, se foi... Não, é tudo top. Tudo top. É tudo top. Ninguém quer coisa prisioneira. Não. Então, isso não se faz. Não se vai em busca disso. Então, essa é uma diferença. Essa é a lei do esquecimento. Aonde o povo fala da apometria? Mas você foi lá ver que eles eram romanos. Mas eu não vi, eu vi a vida deles. Vamos supor de você, eu vi a vida de cada um. Uhum. Eu não fui ver a vida da namorada, do pai, se o pai era o pai dele lá naquela vida, se a namorada de hoje era a namorada lá, se quem ele estava em batalha, o inimigo dele de hoje é o chefe dele, onde ele trabalha. Eu não vou identificar isso, eu vou resolver você. E você autorizou a gente a buscar o seu campo de energia no seu inconsciente, aquilo que está te afetando. Então, eu não estou ultrapassando... Eu não, né? A técnica da apometria não está ultrapassando nenhuma lei, não está extrapolando a lei do véu do esquecimento, que é um dos embates. Por incrível que pareça. Então, mas aí eu queria ir um pouco além disso. Tem muita gente que tem medo de saber o que foi. Por isso que bate tão de frente com a técnica da apometria em relação à lei do esquecimento. Porque não quer saber se foi um escravo ou se foi um senhor de escravos. E se foi um traficante de negros? E se foi um déspota, alguma coisa assim? Eles não querem. Mas aí você tem alguma opinião do motivo de a espiritualidade ter feito as regras do jogo assim, de nós não conseguirmos lembrar de vidas passadas? Tem. A justificativa é simples. Bom ponto. Se você me matou em vida passada e eu sei que você me matou... nós seria aqui, uma nós confusão. Aqui junto de novo. ia dar problema. Eu tô brincando, gente. Eu brinco bastante porque é um assunto delicado, então a gente brinca. Quer dizer, eu ia levar numa boa, mas quantos pais de família, a gente fala porque Chico Xavier, vou usar Chico Xavier, tá? Sim. Ele falava que você nasce no lar que você precisa, mas nunca você nasce no lar onde tem tudo paz. Sempre vai ter um ou outro inimigo de vida passada que está lá para ver se você acerta os ponteiros, para ver se vocês se encaixam. Ninguém está falando para você amar o seu inimigo que te traiu, não é isso. Mas respeitar o outro como ser humano. E a gente vê muita coisa por aí de famílias não respeitando. Não respeita o irmão, não respeita, às vezes, nem filho, irmãos que não se respeitam. Sabe, pode ter opiniões diferentes, muito diferentes, mas o respeito faz parte do ser humano, é um pouquinho mais evoluído, né? É essa a evolução do ser humano. Então, a espiritualidade não deixa você saber por conta disso, mas tem uma vírgula, sempre tem mais. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em Mundos Felizes, ele descreve que você sabe as vidas que você teve. Você sabe, mas está no subconsciente. Não, você sabe. Conscientemente, você sabe. Quando a gente chegar, nosso planeta é um planeta de provas e expiações na fase de transição. Ainda não chegou na regeneração, da regeneração ainda vai para Mundos Felizes. Então, tem um caminho. Entendi. Quando chegar em Mundos Felizes, nós temos condição de lidar com o que nós fizemos.
E lidar com o que os outros fazem, porque vai ficar... Não é que vai ficar exposto, mas vai ter condição de saber. Porque, às vezes, você também saber o que você fez, hoje, com a consciência que a gente tem hoje, cristã que seja, às vezes você não suportaria, dependendo do que fez. Porque, convenha, algo muito vou falar, eu também falo um negócio que eu sempre costumo falar. Se a gente fosse bonzinho, a gente tinha asa. A gente não tem ainda. A gente está encarnado. Então, a gente fez muita lambança no passado. Entendi. Todo mundo fez lambança no passado. Não tem quem não tenha feito. A gente está aqui para aprender e para melhorar. Né? Não é para se culpar, não é para pôr peso, minha culpa, nada disso. Mas a gente está para melhorar. E a gente fez lambança. E saber dessas lambanças não é fácil. Não é. E quando é vida atual, por exemplo? Porque a gente também deve fazer coisas na vida atual que impactam todos esses nossos corpos, certo? Tem. Como que se dá isso? Também dá para buscar na apometria. Que legal, também hein? dá? Também dá. Às vezes não é uma lambança. Até a gente faz uma bobagem. Às vezes é um sofrimento. Às vezes é um desgosto que passou na infância. Gente, eu tenho caso de pessoas que a gente pode citar, assim, que viram o pai apontar a arma para a mãe e tinha 12 anos de idade. Uma criança. Gera um trauma, né? Gera um distúrbio, né, emocional muito grande. Sim. Que, vamos supor, nesse caso, o que a gente faz? Vai ajudar espiritualmente? Vai. Vai ajudar a buscar para ressignificar aquilo? Vai. Mas ela também precisa de um acompanhamento. Isso é bom que a gente fale. Isso também é bom que a gente fale. A apometria não faz milagre. Porque o povo, né, às vezes acha que é uma técnica que resolve tudo. Não, não é assim. Ajuda muito, soluciona muita coisa, tira peso de muita coisa. É muito legal. Mas às vezes, e na maioria das vezes, precisa continuar o acompanhamento médico, continuar o acompanhamento ou fazer um acompanhamento com um psicólogo ou com um terapeuta, enfim, com acupuntura, com reiki, com outras técnicas, porque também faz parte do corpo humano e do ser humano. Então, a gente estava até conversando, eu vou repetir o que a gente falou. Eu costumo falar que a apometria tira da urgência. Você foi para o pronto-socorro, o negócio está gritante. É uma depressão profunda, a pessoa não quer sair da cama, ela quer se matar, é aquela coisa gritante. Você vai para a apometria, você tira desse quadro gritante. Tirou. Bom, saiu do negócio. Agora saiu dessa fase... Olhos do furacão. O olho do furacão. Saiu dessa fase crítica. Sim. Vamos agora ver o que precisa fazer. Olha, seria bom você fazer uma psicoterapia para ir acompanhando, para melhorar, ou acompanhar com o médico para ver o que precisa fazer. Às vezes tem casos que tem distúrbio de hormônio que causa depressão. Então, tem que acompanhar. Não é uma técnica que vai resolver tudo. E eu tenho um parecer sobre isso. Isso é meu. Muito meu. Tá? Eu falo que a espiritualidade colocou, e nós temos tantas técnicas aqui no nosso planeta, tão diversas, porque nós temos uma diversidade tão grande de pessoas, que uma técnica não vai resolver, porque as pessoas precisam aprender a ser fraternas. Então, eu fico arrepiada toda vez que eu falo. Senão ela não se desenvolveria. Senão ela não ia falar. Vamos supor, eu faço lá, a gente está lá no grupo de apometria, eu preciso... A pessoa pede, você tem indicação de um terapeuta que pode me ajudar? Tá, a gente tem, então eu posso indicar você. Quer dizer, eu estou sendo fraterna com alguém, eu não vou resolver tudo, eu divido, não tem roubo de paciente, Entendi. roubo de cliente, roubo de assistido. Você é a etapas, vida, né? é a vida daquele ser humano que está contando. Não é quantos eu vou atender, quantos o outro vai atender, eu tenho mais que você, não. Então, a mim, estou dizendo a mim, eu acredito que é por conta de estimular, incentivar, empurrar mesmo a humanidade para ela ser fraterna. Sabe? A fraternidade é uma coisa que precisaria ter muito no nosso planeta. Porque se você é fraterno, você tem paz, né? Ou seja, sem a gente lidar com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, a gente não evoluiria, né? Não. Por isso que estamos em provas e expiações, Isso. certo? E aí, mas você pode aprender com o seu sofrimento sem se martirizar. Você
passou por uma situação difícil, teve uma mazela, um problema, você pode aprender com ele, ressignificá-lo e transformá-lo num aprendizado para que aquilo não fique carregado, pesado e atrapalhando a sua vida. Porque atrapalha a vida, né? Não atrapalha um setor só. Atrapalha o emocional, atrapalha o relacionamento, atrapalha com o chefe, atrapalha com o filho, até com os bichinhos. Os bichinhos começam a ficar longe, né? Você tem lá o cachorrinho, papagaio, cachorro, tartaruga. Eles começam a se afastar porque você não está bem. Porque eles percebem. Eles sentem, né? Eles sentem. Então, pegando tudo isso que você falou de vidas passadas, tanto a atual quanto a passada, e como a gente carrega essas coisas, a gente pode inferir que o tempo é uma ilusão? Que passado, presente e futuro são uma ilusão? Minha frase predileta! Nossa, que coincidência, cara. Essa é a minha frase predileta do Einstein. Sensacional. Ele fala Repete para o pessoal, por gentileza. Einstein falava que passado, presente e futuro é uma ilusão persistente, né? Isso, então é mais ou menos isso que ele falava. É a minha frase predileta. Vou falar uma coisa para vocês que saiu esses dias. Tá recente. A gente viu, ainda o artigo não saiu completo, mas saiu já uma chamada de um estudo científico eu acho que ele mora na Áustria. Eu não tenho certeza, mas acho que ele mora na Áustria. Mas o nome dele é francês. É Jean Marletti. E ele provou cientificamente que você pode ir para o seu futuro estando aqui hoje. Caramba! Ele provou tecnicamente, cientificamente, mas como não saiu o artigo, a gente não consegue explicar qual foi o experimento que ele fez. Mas acho que daqui a uns meses, talvez um ano, alguma coisa assim, chegue para nós. Mas ele já provou e já está disseminado que nós temos a capacidade de ir para o nosso futuro. E ele coloca o seguinte... Segundo o experimento que ele fez, científico, técnico, metodológico, aquela coisa bem cartesiana. Ele fala que na hora que você dorme, ele fala no dormir, você pode fazer uma viagem para o seu futuro e você pode programar o seu futuro, o seu amanhã, o seu depois de amanhã, o seu futuro, quando você está em sono viajando. Aí a gente fala assim, bom, você pode programar o seu futuro, você pode programar o passado, né? Reprogramar ou viajar para o seu passado. Está escrito no Livro dos Espíritos que você pode ter flashes em sono do seu passado, porque você foi viajar para lá, no seu inconsciente. Só que não tinha prova. Certo. Uma coisa está no Livro dos Espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo, ou em alguma outra religião que seja, mas não ter palpável, numérico, metodologicamente feito. Outra coisa é metodologicamente feito, que foi o que ele fez. Ele provou. Eu sinto que quando eu estou num sonhos diferentes, eu não estou nem no passado nem no futuro. Na verdade, eu estou numa realidade paralela. Eu estou vivendo algo diferente. Também pode ser. Existe a possibilidade? Eu, particularmente, tem uma discussão aí de universos paralelos ou não. Tem uma discussão bem grande se existe ou não. Particularmente, eu acho que tem. Isso é a minha visão. Eu não tenho como provar isso, porque essa discussão está aí com os físicos para eles fazerem essas pesquisas. Eu acredito que exista, porque se é uma pretensão a gente achar que só tem a nossa galáxia, quantas galáxias? Tem 200 bilhões de galáxias no nosso universo. É muita pretensão não achar que tem outro universo com outras 200 bilhões de galáxias. Eu acho que tem. Então, você pode ter passado por um buraco de minhoca, como a gente chama, né? Para quem não sabe, buraco de minhoca... Para contextualizar. Vamos lá. Buraco de minhoca é quando você tem forma-se um túnel, uma passagem. De um tempo que você está na realidade hoje, mas você vai para uma outra realidade, vai para um universo paralelo, é chamado de buraco de minhoca. Ou você pode ir para o passado através de um buraco de minhoca. Também tem. Tem os nomes lá, que eu já não vou lembrar mais, os nomes de quem inventou isso, porque são nomes muito complicados. Eles não são brasileiros. Tá, então, me perdoe. Mas Fique a gente tranquilo. pode perguntar agora? Vamos entrar na diferença. Vamos na diferença? Exato. Qual a diferença entre a psicoterapia reencarnacionista e a apometria? E
a apometria no que tange a questão das vidas passadas. Vamos lá. A psicoterapia reencarnacionista foi a que eu estudei, mas ela é uma forma de realização de terapia de vidas passadas. A terapia de vidas passadas tem várias formas de serem feitas e tem vários nomes. Só terapia de vidas passadas, psicoterapia reencarnacionista, tem regressão evolutiva, tem vários nomes. Todas elas é como se fosse uma subdivisão da terapia de vidas passadas. Então, vamos falar um pouquinho da terapia de vidas passadas. Depois, se quiser, eu até entro na psicoterapia. Mas vamos por partes, senão para o pessoal não se confundir muito. A terapia de vidas passadas, como o próprio nome fala, é uma terapia. Então, não é uma sessão, são algumas sessões. Dependendo do que vem na terapia de vidas passadas, ou seja, a sua vida passada que veio, você vai analisar terapeuticamente. Então, vamos entender o que isso reflete hoje em você. Vamos ver por que você está repetindo o mesmo comportamento que você tinha lá. O que está acontecendo? Você faz uma terapia, auxilia a pessoa a entender o comportamento hoje, baseada, né, no que veio da terapia de vidas passadas em cada sessão. Normalmente se fazem algumas sessões. Claro que criança responde muito mais rápido. Criança é rapidinho. Nossa senhora, criança às vezes em uma sessão resolve. Mas tem crianças com problemas mais graves. Tem crianças com síndrome de Down, com autismo, e que leva algumas sessões. Adulto tem um monte de casca, né? A gente fala, vai pondo um monte de personagem para se esconder, então vai ter que ir tirando as cebolas, né? Descascando a cebola, que é o que a terapia de vidas passadas faz. Por isso é terapia de vidas passadas. Tem gente que faz só vidas passadas. Não faz a parte de terapia. Então, nossa, a pessoa... mas é tão importante... Mas tem. Fazer a terapia, né? Para analisar. Mas tem. Tem outros que fazem a regressão só até o útero. Não vão para a vida passada. Entendi. Então, são formas diferentes de fazer. A gente não vai entrar, né, na questão. Mas é interessante que tem várias formas. Tem várias formas, e aí varia um pouco de pessoa para pessoa, o que ela quer, o que ela se afiniza. Se ela tem medo, ou se ela, às vezes, vai com a fachada do terapeuta, outra hora não vai. Tem isso também, gente. Tem todas essas nuances. E tem distância. A terapia de vidas passadas, que nem a psicoterapia, agora a gente pode entrar. Neste caso, vou falar desta específica que foi a que eu trabalho. Neste caso, você pode fazer presencial e pode fazer à distância. Online? Não, à distância. As duplas trabalham juntas? Não é uma dupla. É um terapeuta, é um sensitivo. Aí não é médium, não é dupla, não tem nada a ver. A apometria é um grupo que trabalha gratuitamente num local espiritualizado, ou numa casa espiritualizada, ou num ambiente que seja espiritualizado, não importa. Mas é um grupo que trabalha em função daquele assistido gratuitamente. Pode vir obsessor, pode vir vida passada, pode vir alguma coisa da vida atual, apometria. Terapia de vidas passadas, psicoterapia reencarnacionista. Você vai em busca de vida passada ou às vezes até da vida atual, tudo bem? Mas é o terapeuta, aí é terapeuta ou médico ou psicólogo, que normalmente são os que fazem, e um sensitivo se for à distância. O sensitivo passa as suas dores. Certo. Vamos supor que você foi enforcado lá na época, ou guilhotinado na época da França. Tem muito disso? Tem. Vamos supor que aconteceu isso com você. Não é legal você reviver isso, né? Então, o sensitivo vai passar por você, porque não foi ele. Ele sente, ele traz, ele relata, como se fosse a vida passada dele, mas não é, é a sua. Porque também, eu particularmente trabalho mais com sensitivo. Por quê? Porque criança não tem jeito, precisa de um sensitivo. Idoso também é mais difícil. Quem está acamado, quem está em coma, quem tem crise de epilepsia pode ter uma crise durante uma regressão, a pessoa regredindo. Então, a gente prefere trabalhar com sensitivo. Quem já infartou, quem tem marca-passo. Então, tem algumas restrições que a gente prefere evitar que o paciente faça a regressão, e o sensitivo faz. O paciente pode estar presente e ouvir o sensitivo falando, vai ouvir tudo, consciente,
ou ele pode fazer à distância, porque eu tenho gente lá do Pará, né? Então, não tem jeito, ela não vem para Santo André. Gente de outros lugares ela vai do vir mundo para também? Santo André, né? Tenho de gente da... Portugal. Não, da Espanha. Espanha. Então, eles não vêm para cá, né, gente? Convenhamos. Então, a gente consegue fazer. A distância funciona do mesmo jeito, sem problema nenhum, sendo a distância, sendo presencial. E muitos querem presencial para ouvir, tudo bem, mas não querem fazer a regressão. Querem o sensitivo. Não, eu não quero passar, não, depois vem alguma coisa que eu... Não, deixa que ele passa por mim. Tá bom, então, o sensitivo sofre por ele. O que a gente fala? Que o sensitivo, ele troca um mal maior por um mal menor. Por quê? Porque em vez de ele sofrer pelos dele, ele sofre pelo dos outros. Ele é mal menor. Mas é assim, o trabalho funciona muito legal, ajuda muito, é muito legal. Diferença, né? Agora a gente chegou na diferença. Primeiro, o trabalho de apometria é um lugar espiritualizado, preparado, num grupo de pessoas, gratuito. Terapia de vidas passadas ou a psicoterapia reencarnacionista é trabalho de consultório. Se estudou 3 anos para fazer isso, se treinou para fazer isso, não que a apometria também não. A apometria também treina. Mas aí tem um valor por ser num consultório, porque aí você marca o seu horário. É agendado, né? É uma agenda, você marca o horário. Terapia de vidas passadas não se traz obsessor, né? Isso é trabalho de lugar espiritualizado. Aí porque está trabalhando com mediunidade. A mediunidade ela é gratuita, sempre é gratuita. O sensitivo ele vai trabalhar com a sua vida passada. Aí não é mediunidade, aí é sensitividade e é a sua vida. Não tem entidade, não tem espírito que vai fazer o intercâmbio, porque o intercâmbio com o espírito é mediunidade, é gratuito. Então, essas são as diferenças entre a terapia de vidas passadas e a apometria. Na apometria, você não vai fazer uma terapia. Como a gente fala, não é um set terapêutico de psicólogo. O teu assistido vai, a gente tira... É um pronto-socorro. Tirou da urgência. Para quem já foi em pronto-socorro, já viu alguma urgência, não dá tempo. Você faz o que tem que fazer, resolve e vem o próximo. E tem que fazer várias sessões? A apometria... Ou uma já é suficiente? Então, vamos lá. Na apometria, são duplas, é um grupo. Tem aí 6, 8, 10 pessoas. O que acontece? Imagina, são 4, 5 duplas trabalhando para um assistido. É como se você fizesse uma terapia num consultório com uma pessoa. Num consultório, a gente pede um intervalo de pelo menos 1 mês e meio, 2 meses, para assentar aquelas energias que foram trabalhadas. Já explico, já me lembra que eu te explico. Do passado. Na apometria, eu tenho 3, 4, 5, 6 duplas. Então, eu preciso pelo menos de 6, 8 meses, às vezes 1 ano, de assentamento de energia para ver se a pessoa melhorou, como é que ela ficou. Ela não vai ser abandonada. Tá. Posso falar do nosso trabalho, não posso falar do nosso. Ela não vai ser abandonada porque a gente tem outros trabalhos que dão o suporte para que a pessoa vá e ela vá se harmonizando, que complementam a apometria. Mas assim, não dá para ela passar numa apometria toda semana, não. A pessoa pira, fica doidinha. Porque é muita vida passada. Mesma muita coisa, informação muita vem informação à tona. que assim... quando você faz um trabalho de vida passada, imagina lá o World Trade Center. Sim. Quando ele desmontou lá. Desmontou todinho. Aquilo, para cair, levou 1 semana. Para tudo abaixar, levou, pelo que eu me lembro, assim, 7 dias. Até baixar tudo. Mais ou menos isso. As suas vidas passadas estão lá, lembra? Cristalizada, densa, dura, parada, estagnada naquele ponto. É igual. A hora que você traz, você vai limpar. Aquele negócio tem que assentar. Vai levar aí, pelo menos, a gente fala, 7 dias para assentar. Depois que assentou, o World Trade Center, quanto tempo levou para tirar todo aquele entulho? Pelo menos de 3 a 6 meses, gente. Eu não lembro certinho, mas foi de 3 a 6 meses para tirar tudo. É a mesma coisa, vai ter que... Aquilo que a gente fez de vida passada, assentou. Aí vai começar a dissolver, a limpar os campos. Então, eu preciso dar um tempo
Senão o corpo matéria não aguenta. Se você faz uma atrás da outra, ou coisas muito, muito profundas de uma vez só, e atrás da outra, você fica doente. O corpo físico não aguenta. Não, ele não aguenta o baque energético, porque está lá. Você está mexendo no invisível, você está mexendo aqui, ó. Lembra o meu dedinho? No que está em volta do duplo etérico, do corpo astral. É tudo mais... você não enxerga, mas ele tem a sua complexidade, a sua densidade. Porque senão ele não estaria perto dos corpos. Ele estaria flutuando, feito um balão mais alto. Sim. Na hora que você limpa aquilo assenta. E aquilo vai refletir aonde? No espírito, que é puro? Não, ele vai para outra ponta. O que é a outra ponta? É o corpo físico. Vai estourar no corpo físico. Então, a gente tem que saber fazer no limite do que é permitido. Essa frase também sempre falo. Que é permitido e possível. Permitido pela espiritualidade da luz e possível dentro do grupo e dentro do contexto que a gente está. Sempre. Senão, você ultrapassa, você causa doença no seu assistido. Então, é até legal que você falou de doença. É possível pessoas que estão doentes no corpo físico fazerem uma sessão ou sessões de apometria para tratar aquela doença? Sim, como na cirurgia espiritual? Sim. Na apometria, você pode fazer apometria para as doenças físicas, sim. Não tem restrição disso. Tá. E existe dentro da apometria, ela é um conjunto de técnicas. Lembra? Eu falei, é uma técnica, mas ela é um conjunto de técnicas. Dentro dessas técnicas, tem uma que é específica para tratar doenças. E aí você pode usar esta técnica dentro da apometria para tratar doenças. No nosso caso, no nosso grupo. Aí eu vou contar uma historinha. Não é muito longa, não, gente. Conta. É curtinha. O pessoal adora. É assim. Quando a gente descobriu isso, que tinha essa técnica dentro da apometria, porque a gente vive estudando. Sim. Você não para de estudar. Quando a gente falou, não, mas isso aqui é específico para doença, por que não se usa tanto? Por que não faz isso para tratar as pessoas? Dá para fazer um negócio mais só com essa técnica. Pega uma técnica e usa para tratar muitas pessoas. E nós fomos estudar em cima, ver o que a gente podia fazer. Bom, aí a gente começou. Quando a gente começou, né? Tudo que você começa é pequenininho para testar. Vai testar no pequenininho. Então, a gente punha as 2, 3 mesas, punha os trabalhadores e colocava os assistidos com doença física na mesa. Para fazer aquela técnica específica. Tá. E aí a gente ia ver como é que ia resolver na outra semana, né? Vamos ver como é que fica na outra semana. E assim a gente foi fazendo. Só que aí foi aumentando o número de pessoas doentes no físico. Sério? Ou seja, não foi bom? Não. As pessoas melhoravam, foram trazendo outras pessoas para passar mais pessoas doentes. Aí você começa a entrar em parafuso, né? Eu entro. Estou falando por mim, não é todo mundo que entra, não. Gente, eu acho que a minha profissão... Eu acho que por isso que eu escolhi a profissão que eu escolhi, né? Mas, assim, aquilo começa a me agoniar, porque você quer ajudar todo mundo e não tem condição humana. Porque é muita gente precisando e você não tem estrutura, né? Você é um só e só tem 7 dias na semana. Não tem mais hora extra, não tem dia extra. Aí você fala, não, tem que ter um jeito de criar alguma coisa para ajudar mais pessoas. E aí a gente começou a pôr mais mesa. Aí a sala não cabia mais mesa. Fala, gente, a gente precisa fazer de um outro jeito, vamos pensar. Nisso foi 1 ano. Aí, pro 2º ano, não, vamos tirar as mesas. Tá bom, a gente tira as mesas, põe cadeira. Porque aí cabe mais, põe na cadeira. Tá bom, então põe na cadeira e vai passando 2 médios, 2 trabalhadores... com quem está na cadeira. Mas está pouco, gente. Não está dando certo esse negócio. A fila está enorme. A gente tem que resolver esse treco. Então, nós fomos... sabe quando você vai estudando o que você faz? A técnica para os médicos. Falei, não, essa técnica está muito demorada. Esse negócio não está certo. E aí, você vai estudando e aperfeiçoando. Nós levamos 4 anos. 4 anos em treino. Para fazer o que a gente agora faz hoje. Que é um outro dia, não é no dia da apometria, é um outro dia. Essa técnica tem um nome, chama dialimetria. Ela consta do livro do Dr. Lacerda, ela existe lá. Dialimetria e heterimetria, porque o éter é de duplo etérico, você vai trabalhar o duplo etérico, que é um corpo mais próximo da matéria. E dialimetria, porque você vai trabalhar a parte exatamente
das doenças físicas mais próximas da matéria mesmo. E que é o nome, a dialimetria é o nome mais genérico, a eterimetria já é mais específico. E aí a gente criou um roteiro de como fazer essa dialimetria, de como colocar os assistidos. Para quê? Porque a gente pode atender cerca de 30 a 40 por vez. Nossa. De uma vez só. Aí o pessoal vai, então é bom que se fale, né? Porque quem conhece a gente já foi, né? Parece um passe espiritual, sim, mas não é. É uma cirurgia espiritual que foi criada pelo Dr. Lacerda dentro da apometria, usada para especificamente aquilo. Só que a gente não dá o nome de cirurgia espiritual porque não atinge só a matéria. Tá. Você harmoniza o emocional, você harmoniza o mental, do jeito que a gente estruturou todo o roteiro da técnica, sem precisar ir para a apometria. Existia um senhor, ele faleceu, ele não escreveu livro, ninguém acha nada dele, e ele só fazia a dialimetria, só a dialimetria. E num relato dele, é só um texto, ele fala que 75% dos problemas você resolve com a dialimetria. Caramba. Só 25% precisa ir para a apometria. A gente ficou doido. Não, a gente tem que conseguir fazer esse negócio. Nós vamos fazer esse negócio porque vai ajudar mais gente, resolve mais gente. Foi aí que a gente foi atrás. Essa é a historinha. Como que o Dr. Lacerda chegou em tudo isso? Porque eu fico, às vezes, me imaginando. Não existia apometria, não tinha. Dialimetria, certo? Não existia nada disso. Não existia. Como que será que ele conseguiu chegar nesse ponto? Começou assim. Tem uma historinha também. Que legal. Vamos na historinha. A historinha começa com um senhor chamado senhor Luiz Rodrigues. O senhor Luiz Rodrigues, ele era porto-riquenho. Só que ele morava no Rio de Janeiro e ele era farmacêutico. Ele não era espírita. Já tinha espiritismo naquele tempo. Era 1963, 63. Já existia, mas ele não era. Ele trabalhava lá na botica dele. Então, para quem não conhece, né, os novinhos, botica é a farmácia. Só que botica, por que chamava botica? Primeiro por causa do nome dos portugueses, né, que chama botica, que é a farmácia. E era assim, era uma parede onde tinha todos aqueles, sabe aqueles vidrinhos bem antigos que vocês veem nos filmes, que tira aquela tampinha de vidro, que parece que é tudo de pó, cheio de... tudo empoeirado? É aquilo lá, a botica, a estante dele. Uma mesa, tipo um balcão, né, de atendimento na frente, só que atrás desse armário era onde ele, como farmacêutico, atendia. Porque naquele tempo o farmacêutico também atendia, não era só médico. E como, às vezes, o custo de uma consulta médica não era acessível, os farmacêuticos atendiam. Só que eles faziam escondido, atrás lá da paredinha da botica. E o senhor Luiz Rodrigues, ele amava pesquisar sobre psiquismo humano. Ele estudava, ele lia o que caía na mão dele, porque não tinha internet, gente. Não tinha computador. Não tinha essas coisas, era tudo no papel. Tudo no livro. Tudo no livro, no papel, quando chegava aqui, porque demorava para chegar. Imagina, né? E aí ele estudou isso, ele gostava, ele se empenhava em estudar, e ele começou a fazer uns testes. Era ele, o paciente, e ele começou a dar os pulsos. Falando para o corpo astral, que ele não dava nome, porque ele não era espírita, ele falava, não, eu mando a parte espiritual do assistido para um hospital lá em cima, peço para tratar e depois chamo de volta. Ele falava desse jeito. E aí a pessoa melhorava. E ele fez isso durante muito tempo. Aí ele escreveu sobre isso, foi anotando todos os casos dele, só que ele sabia que num congresso de medicina não dava para ele entrar. Ele era farmacêutico, levar um negócio espiritual, ele achou que não ia dar certo. Ele foi para um congresso espírita, na Argentina. Não lembro bem a data agora, foi um pouquinho depois. Acho que 64, alguma coisa assim. Tá. E no que ele levou, ninguém deu pelota para ele. Nada. Tipo, não deram bola para ele. Não deram bola. Pelota porque era em espanhol. Entendi. Isso aí. Então, ele voltou para o Rio de Janeiro e continuou a trabalhar. Mas ele ficou fazendo isso ainda. E ele falou, não pode perder um negócio desse. Ele queria ensinar isso para alguém. E aí ele teve um problema de vista.
problema que precisava fazer uma cirurgia pequena na vista e ele estava no Rio de Janeiro, uma das melhores faculdades de medicina daquela época. Ele foi para o Rio Grande do Sul. Ele foi para o Rio Grande do Sul no hospital, que é o Hospital Jardim, que é o hospital, até hoje, o Hospital de Porto Alegre, que era o Hospital Espírita. Ele falou, se ninguém me ouviu, eu vou fazer cirurgia lá e eu vou falar para os médicos de lá. Aí ele foi para o Rio Grande do Sul, passou na cirurgia. Depois que ele melhorou, era uma cirurgia simples, nos 2 dias ele foi na diretoria do hospital de Porto Alegre, que era o Hospital Espírita, para falar da técnica que ele tinha, que ajudava a curar, tratar os pacientes. Falou para a diretoria. Alguém deu bola, ninguém deu pelota. Acharam que ele era louco. Não, falaram, ouviram, tudo bem, e como se não fosse nada. Um dos diretores, que eu acho que foi intuído pela espiritualidade, aí foi. Um deles estava no corredor do hospital e cruzou com o Dr. Lacerda no corredor. E virou assim... E aí, Lacerda, olha, eu acho que tem um negócio que você vai gostar, porque sabia que o Dr. Lacerda era espírita, a esposa do Dr. Lacerda era médium de incorporação. Então, falou assim, olha, eu acho que tem um negócio que você vai gostar. Você não quer ouvir lá o sujeito, aprender com ele lá, ver se te interessa. Desse jeito. E o Dr. Lacerda foi, porque ele era curioso, ele era extremamente estudioso. Então, ele foi lá e foi ver, ele ficou encantado. Ele ficou deslumbrado com a técnica. O que ele fez? Adaptou. Não, ele chegou em casa, mandou a mulher dele deitar, falar, deita aí que nós vamos fazer um negócio. A mulher dele, sem entender nada, foi a cobaia. Completamente perdida da história. Ela falou, imagina, o que você está querendo que eu faça? Isso está relatado, está contado. Não, você está doido, o que eu vou fazer aqui? Não, deita aí. Ele falou, não fala mais nada, deita. Ele não deixou, ele não falou o que era, ele não explicou, fez a esposa dele deitar, ela deitou e ele fez, ela deu os pulsos, ela foi transportada para um outro lugar. Certo. Para ela, como ela era médium de incorporação e vidente, ela descreveu onde ela estava. Ela não sabia onde ela estava. Aí ela voltou e o Dr. Lacerda começou a estudar. Aí ele começou a estudar, trocou o nome, na época chamava hipnometria. Uau. Aí ele trocou para apometria, porque hipno representa sono. E você faz um trabalho, todo mundo consciente, ninguém dorme. Então ele trocou para apometria, por isso que ele trocou. Aí depois de muito estudar, muitos anos depois, acho que uns 10 anos depois, foram saber o que era. A esposa dele chamava Yolanda. O que a dona Yolanda tinha visto naquele primeiro desdobramento que ela fez lá toda atrapalhada. Ela descreveu o Hospital Espírita, que é o Hospital Jardim, que fica em cima do Hospital de Porto Alegre, que trata os pacientes que são do Hospital Espírita de Porto Alegre, lá em cima. Ela descreveu o hospital todinho. Era isso. Ou seja, ela foi para lá. Ela foi para o hospital e ela descreveu o hospital, sem saber que ela estava lá no hospital. Nossa. Só foram saber décadas depois. Caramba. Então, eu até perguntei isso tudo, porque como que está hoje a ciência em relação a isso? Foi assim que o Dr. Lacerda começou com a apometria. Começou porque hoje ainda a ciência não admite, né, comprovação sobre a apometria e tal. Então, aí ele estudou muito, se dedicou a estudar, colocou muitas coisas de física que ele sabia. Não tinha física quântica ainda, só um pouco. E aí... Muita resistência. Sempre teve muita resistência. Hoje em dia, tá assim. A gente baseia muitas coisas do que a física quântica está descobrindo hoje em base à apometria. Ou seja, a apometria foi criada. Tá. Ele estudou, colocou o que ele sabia, mais o que a espiritualidade passou para ele, né? Porque ele tinha acesso às informações da espiritualidade. E ele escreveu. Hoje, a física quântica, em base, comprova todo o trabalho, quase todo, não todo, mas quase todo o trabalho de apometria. Por exemplo, uma das leis da física quântica é a lei das possibilidades e da incerteza. Você está aqui, mas você pode estar em qualquer lugar. O átomo ele só vai para o lugar quando tem um observador direcionando. A apometria, você vai lá no passado. Vocês sabem mais ou menos quantas vidas a gente já teve? Nossa, embolei aqui, falei depressa demais. Quantas vidas? Quantas vidas nós já tivemos como seres humanos? Cada pessoa individualmente? Cada pessoa, no planeta Terra. Sem encontrar os seres interdimensionais. Não, só aqui encarnado como gente, carne e osso. Quantos? 500 a 700. Nossa.
Caramba. Então, não é uma possibilidade de 500 a 700 vidas que você vai buscar lá atrás? Qual delas eu vou pegar? É infinito, quase, não é infinito, mas tende a um número grande. Não, eu diria infinito se você considerar os outros planetas que a gente já passou, né? Mas as plantinhas, pedrinha, bichinho que a gente já foi. Então, tem muita coisa aí. É uma das possibilidades. E a física quântica fala, quando você direciona o átomo, ele vai e faz o trajeto que você quer, ele vai para onde você quer. Quando você direciona na busca do problema do seu assistido, você vai na vida passada que está causando o problema. É física quântica. A intenção de encontrar faz você achar aquela vida. A intenção junta com o objetivo, com a descrição do que o assistido está pedindo. É física quântica. Nossa. E antes da gente continuar, vamos dar só um recadinho? Vamos lá. Brunão, coloca na tela aí. A gente queria apresentar para vocês o nosso parceiro, que é a Imaplay. Imaplay, fundado por Halu Gamache, terapeuta e escritor aí, com mais de 4 décadas de estudo, esteve aqui com a gente num episódio sensacional. O Imaplay é a escola streaming do autoconhecimento. Aqui no Lean Podcast falamos sempre sobre autoconhecimento. Então temos aí uma plataforma de documentários super mega produzidos, filmes, entrevistas, um Netflix aí do autoconhecimento, né? É o Imaplay, tá? Tem o link exclusivo do Lean Podcast, você pode assinar e aproveitar por 7 dias grátis. É uma experiência muito legal, né, Rosa? Se você busca aí profundidade, lucidez, expansão da consciência, acesse agora imaplay.com.br. Tem um aplicativo sensacional. Lá veio aqui a Halu Gamache para falar sobre o novo documentário deles produzido aí. Ficaram mais de 3 anos produzindo um documentário. Eletromagnética. Olha lá! Exatamente. Que conversa com o nosso episódio aqui. Conversa com o que a gente está falando aqui. Exatamente. Então conheçam aí Imaplay. Vocês têm 7 dias grátis para aproveitar. Tá todo mundo adorando e esse é o nosso parceiro do Lean Podcast. O Netflix do autoconhecimento, né? Exatamente. A gente diria aqui. É a escola streaming dedicada ao seu autoconhecimento. Muito bem. Muito bom. Aponta o QR Code aí ou tem aqui no link da descrição. Eu queria te fazer uma perguntinha. Deixa eu terminar de Com responder. certeza. Posso? Com certeza. Vamos lá para a ciência de hoje ainda. Isso. Tirando ainda a física quântica, você tem bioeletromagnetismo. Estou falando porque você acabou de falar aí. Bioeletromagnetismo já é comprovado. Fotobioeletromagnetismo, particularmente eu conheço uma pessoa que é pesquisador nessa área, já comprovou a ação da cor, das luzes para tratamento com resultados fantásticos. Então, também é o quê? Ciência que comprova o quê? Por que comprova a apometria? Porque a apometria também usa luzes mentais. Luzes mentais. Você Vamos mentaliza... entrar nisso? Por favor. É muito Ficamos legal. curiosos. É muito legal isso, porque as pessoas não conhecem mesmo, né? Então, é uma técnica aí muito legal de saber que ela é uma técnica 100% nacional. Ela é nacional e muito ampla. Você mentaliza as cores. A diferença é o quê? Que você, quando você mentaliza... Lembra que eu falei? Vou lá nos meus dedinhos de novo. Que a vibração do corpo mental ele é muito alta, a gente às vezes não consegue nem ver. Tá. Mas a irradiação da luz, aquilo que você vai escolher, se é uma luz amarela, azul, verde, que você vai colocar no seu assistido para auxiliá-lo, ela vem da onde? Do mental. Então, a força e a vibração que ela tem, ela é muito alta. É rapidinho. É muito pouco tempo, você não precisa ficar 20 minutos aplicando luz. É só você mentalizar, no questão de 10, 15 segundos, ela já passou no corpo inteiro. E a luz tem um poder curativo, tem. Né? Se for, eles falam muito da luz violeta, né? Então, tem a ver com os raios? Com os raios, né? Porque tem os raios... dos raios da Fraternidade Branca. Exato. Tem a ver com isso? Não tem a ver com os raios da Fraternidade Branca. O que tem... Quer dizer, diretamente não, mas as cores são basicamente as mesmas. É que eles fazem os raios da Fraternidade Branca para diferenciar a graduação.
Quanto mais perto do violeta, mais perto de Saint-Germain, que era de Jesus, que agora é Saint-Germain, né? Sim. E assim, mais rápida muito mais rápida a frequência. Não é a vibração, é a frequência. Que é a luz violeta. E você vai descendo, você tem vibrações intermediárias até chegar na luz branca, que é a primeira, apesar de ser a branca, é a primeira. Da fraternidade branca. Quando você usa a luz na apometria, como é que eu vou te explicar? Sabe o raio, trovão, raio que a gente vê? E ele é extremamente potente. É uma coisa assim de alta voltagem. Quando você usa uma cor mental, é mais ou menos, não na voltagem, né? Sim. Mas é a cor na mesma frequência. Vai atuar com a mesma força, impacto que tem um raio que você vê que às vezes racha uma árvore. Vem e limpa tudo. Limpa, tipo uma avalanche. Depende. Assim. Tem cores para limpeza, tem cores para você quebrar barreiras, porque às vezes está tão duro, tão escuro, que você precisa quebrar aquela densidade. Parece pedra mesmo, energia dura mesmo. Caramba. Então tem luz para quebrar aquilo. Tem luz para fornecer amor, porque às vezes a pessoa não tem amor nem por ela. Caramba. Tem obsessor que não tem amor nem por ele. Então tem luz para fornecer amor. Então tem as indicações das luzes. A biofoto ou a fotobiomodulação, ela atua mais na matéria, para tratamento mesmo. E as células respondem às cores. Ele fez esse trabalho, ele brinca que as células fofocam entre elas. Então elas fofocam que jeito? Com eletricidade, eletromagnetismo. Então, o que uma sente passa para a outra, rapidinho. E aí entra o quê? Eu trabalho com a fotobiomodulação. Então, a apometria também está ali, grudada nesse trabalho que provou cientificamente que as luzes funcionam, dando respaldo para as luzes da apometria, que a gente usa mental. É muito legal. Qual seria a luz do amor? É o rosa. É o rosa. É o rosa. É o rosa. E uma dúvida, existem diferentes tipos de apometria? Por que eu te pergunto isso? Porque já ouvi falar que tem algumas técnicas que envolvem também você pegar, ouvir o que uma pessoa está passando, e daí tem até queima-se uma planta com base na... a planta, ela vira um carvão. Vamos por partes. Entendeu o que eu estou falando? Entendi, mas vamos por partes, que são coisas diferentes. Tá. A apometria é uma só. Uma só. Uma Legal. só. A tradicional. Tradicional do Dr. Lacerda, essa que eu expliquei para vocês, em grupo, gratuita, em dupla. Fora isso... não é a tradicional. Então, não posso te falar. O que a gente estuda, o que a gente trabalha, é a tradicional que vem vindo, sendo estudada e aprimorada desde lá. Tá? Isso que você falou de, às vezes, usar uma planta, a gente vê em duas situações. Uma tem na Umbanda, que aí é um trabalho da Umbanda, mas tem uma coisa chamada mandala, ou Umbanda sagrada. A Umbanda ou mandala, a Umbanda sagrada ou a mandala, você faz símbolos no chão, parece a Umbanda, mas não é. E você usa esses artifícios para queimar, ou às vezes coloca uma flor ou uma pedra. Então, depende do trabalho que vai ser feito, depende de quem está conduzindo a mandala, para desfazer magias do passado, magia negra, magias pesadas, goécia, que é a magia pesada, arquepadia, que é a magia do passado. Então, aí sim, mas aí é feito normalmente na mandala. Tá bom. Então, é importante a sua resposta. Não. A apometria tradicional é uma só, é em grupo. Isso. E principal ponto, ela é gratuita. Gratuita. Esse é um ponto importante, né, para a gente falar, né? Sempre. Ela foi criada... Por que ela é gratuita? Porque tem intercâmbio mediúnico. Porque se vem um obsessor, é intercâmbio mediúnico. Tá. Não é a vida passada de alguém. Tem o obsessor de vida passada. Tudo bem, é o obsessor de vida passada, mas é um intercâmbio mediúnico. Tem a vida passada, mas tem o obsessor. Então, ela é gratuita porque utiliza a mediunidade. Então, ela não é cobrada. E é uma pergunta que eu tenho, ficou de curiosidade para mim. Você já conseguiu ver algumas vidas passadas suas? Já. Já viram um monte minha. Já? Já viram um monte minha. Teve alguma que você... Que eu vi, que eu regredi? Sim. Eu já fiz eu regredindo. Isso.
E já vi, e já teve várias que fizeram para mim. E já teve alguma que você não era humana? Que você viu ou que alguém viu? Não era humana? É. No meu caso, deixa eu ver, deixa eu recordar, porque foram várias. Tá. Olha, teve uma, eu era humana, mas eu estava na Lemúria. Detalhe um pouco pra gente. Então, não fui eu que vi, não fui eu. Foi uma outra dupla, outro trabalho, né, que foi visto. Eu era um cientista, eu era homem, cientista, na Lemúria, fazia pesquisas com seres humanos, mas não pesquisa de prejudicar. Era para ajudar mesmo, para saúde, pesquisa... Para avançar mesmo. De ciência mesmo. Só que subiu para a cabeça, sabe? Quando a gente subiu para a cabeça. Pro ego. Subiu para a cabeça. Aí, assim, achava que só sabia... só ele sabia, né? No caso só eu sabia. Não dava chance para ninguém. Para compartilhar. Só que sabia muito. E acabou descobrindo coisas que nem hoje ainda se sabe. Mas eu não tive acesso a essas coisas. Que eu queria ter, né? O biológico, mas eu não tive. Porque o desenvolvimento era muito. Só que aconteceu o seguinte, aí tem um gap, a espiritualidade faz o gap, não é a gente, não é quem está trabalhando. Pulou disso do que eu era para a fase quando a Lemúria foi afundada, ela foi afundada. Ela foi... não foi só Atlântida, teve um período que teve uma enchente. Uma inundação. Uma inundação na Lemúria. E eu morri afogado, porque era homem, tentando ajudar os outros que estavam em volta, que também estavam afogando. Então, essa foi uma das que foi assim... Bom, você vai falar da Lemúria, provavelmente eu não nasci aqui, né? Devo ter vindo de algum outro lugar. Né? Essa foi uma. E eu estou lembrando, teve uma outra, também não foi visto. Esse trabalho, assim, ele é até engraçado em parte. Tinha um trabalhador, ele não está mais com a gente, mas tinha um trabalhador que ele vivia implicando comigo. Mas a implicância constante. Todo mundo tem, né? Sempre. E assim, mas eu não implicava nada com ele. Eu não tinha problema com ele. Mas nenhum. o que é um trabalhador implicar com você? Ele batia... Tudo que eu falava, ele era do contra. Sempre do contra. Sim. Mas meio incisivo, né? Não assim, tão sutil quanto eu tô falando. Ele era mais impositivo, vamos dizer assim. Mas eu falei, mas toda vez... Ele fala, eu não sei o que acontece. Eu não sei, eu implico com você, mas eu gosto de você. Falei, eu não tenho... E eu para ele, mas eu não tenho nada contra você, eu não tenho problema nenhum com você. Tá bom, então continua implicando que a gente vai estudando. Só que passou muito tempo assim. Ele falou, olha, não tá dando mais, eu tô ficando com raiva de você. Eu falei, opa, peraí. Tá mudando de implicância para um sentimento de raiva, o negócio tá complicando. Vamos ver o que está acontecendo. Quando foi feito o trabalho, quando é feito o trabalho para a gente não trabalha. A gente fica de stand-by, porque é seu, você não vai participar do trabalho que é seu. Teve que vir uma entidade para auxiliar. Porque tanto ele quanto eu viemos de outro planeta. E quando a gente chegou aqui, ele armou para mim falando, eu não quero ficar nos países frios, quero os países nórdicos, Lemúria, lá. Joga ela, que eu vou pro quente. Digamos que ele fez uma sacanagem, né? E aí, por isso que ele implicava comigo. Porque ele implicava porque eu tinha um conhecimento que ele queria ter. E aí ele não queria ficar nos países frios e me jogou para os países frios porque eu não ia passar o conhecimento para ele. Aí ele ficou com raiva e fez essa jogada aí. Então foi uma vida passada, muito antiga de quando a gente veio para cá. Só que veio dos dois. Caramba. Agora a gente não sabe de onde a gente veio. Isso não foi divulgado. Não foi permitido, eu falo, né? Permitido pela espiritualidade. Saber. Tá vendo onde entra a lei do esquecimento? Vai até onde a gente pode. Aí não foi permitido da onde que a gente veio, que planeta. Não. E se a gente for olhar para a transição planetária que a gente está passando agora, né? Que a gente está indo para esse planeta de regeneração que você comentou, a espiritualidade fala alguma coisa a respeito disso? O que a gente pode esperar? Eles falam muito. Eles falam muita coisa. Tem muitos livros. Eu até estava comentando com o Ricardo um dos livros, que é um livro que não é novo. Tem livros do Divaldo, tem uma série do Divaldo que é de transição planetária. Tem uma série do...
acho que é Eric Bottini, ele também fala sobre transição planetária. Mas tem um livro que eu gostei muito, que eu li. É um livro... Ele não é técnico, mas ele também não é romanceado. Ele é um meio termo, que chama O Lado Oculto da Transição Planetária. Posso falar, né? Não tem com problema, certeza. né? Claro, com Porque certeza. não é meu, não. Até a pergunta do Maurício, uma pergunta que a gente tem feito para os convidados, que é a seguinte: a gente recebe muita gente aqui de várias fontes, né? A gente sempre fala isso. Para os nossos ouvintes, bebem das fontes que eles gostam, né? Mas muita gente parece que está falando o mesmo caminho, né? Então, tem gente que fala da transição planetária, tem gente que fala do Apocalipse, da Bíblia. O planeta de regeneração. Planeta de regeneração. Tem gente que fala que os avatares vão voltar, então os judeus acham que o Messias vai vir. Tem gente que acha que Jesus vai voltar. E a gente entende, né, que tá todo mundo falando a mesma coisa com outras palavras. Tá. Então, se você pudesse... qual seria a sua visão desse Olha, na minha visão, esse livro, por isso que eu citei esse livro, porque ele é muito do que eu vejo, é do que eu também... Do que eu vejo, eu compartilho, também acredito. O prefácio é o Dr. Bezerra de Menezes que faz. Lindíssimo prefácio. Depois vem uma história aonde a parte da turminha lá de baixo, né, que a gente fala a turminha das partes do baixo, do plano inferior, não é que eles são inferiores, porque eles são extremamente inteligentes. Nós é que somos inferior a ele em inteligência. Eles são extremamente inteligentes, muito mais do que nós. Eles só estão na densidade porque eles escolheram não seguir as leis divinas. O pessoal do umbral, você tá falando? O pessoal do umbral, umbral, trevas, abismo, e vai descendo, né? Tem vários degraus lá para... Não, tem vários lá para baixo. Tem vários, não é só umbral. Não é só... Umbral são 3 andares. Depois tem mais 10 para baixo. Nossa. Então, é assim... Eles falam que já não tem mais tantas pessoas, e eu também acredito do que eu vejo nos trabalhos, que estão perdidos nas zonas umbralinas superiores. Porque você tem umbral superior, médio, inferior, depois você vai para as trevas e depois abismo, e tem degraus em cada um deles. Os da zona umbralina superior seriam aqueles mais perdidos, ficaram o que chamam de fantasma, né? Os fantasminhas, os que estão por aí, as almas penadas, que já não tem mais tanto. Em quantidade. Não, já não está quase limpo, praticamente limpo. Aí você entra no umbral médio. Umbral médio e umbral baixo, eles já são um pouco mais estruturados. Eles já têm um pouco mais de conhecimento. E aí, então, são aqueles mais difíceis. Conforme você vai descendo, são aqueles que têm maior inteligência. São aqueles que estão há milênios no planeta, estudando e aprendendo tudo que tem no planeta. Então, eles são extremamente inteligentes, têm uma capacidade intelectual muito elevada. Então, o que eu vejo? Eu vejo que a espiritualidade está limpando de cima para baixo. Para que, primeiro... Vão aqueles que estavam mais perdidos, depois vão aqueles que estavam meio perdidos, que já estão indo também. Eu acredito que vai ter o povo chama de planeta chupão, eu não chamo de planeta chupão. Eu falo que é um planeta que vai aonde eles vão ter que aportar, eles vão ter que descer para desenvolver o que eles não desenvolveram. Não desenvolveu aqui, vai para outro planeta. Né? Para este planeta também evoluir, porque o planeta é vivo. Ele é vivo, ele tem vida, então ele também está evoluindo. Se você não acompanha a evolução do planeta, você tem que ir para outro. Como é que faz? Né? O planeta precisa... como é que você muda o planeta? É um planeta. Sim. Não é a gente, é que planeta. Até a frequência, né, do planeta e ele está subindo as frequências de Schumann lá, que tem fazendo aquelas oscilações todas. Sim. Vocês sabiam que no topo da pirâmide, a frequência do topo da pirâmide é 14,3? E o nosso topo de uma pirâmide. Uma pirâmide. Pirâmide, qualquer pirâmide. 14? É 14,3. O nosso planeta cicla em 7,6, 7,8. Está subindo a frequência, né? 8. Esse é o topo de uma pirâmide. Agora, fala para mim se o planeta não vai para uma transição ou não vai chegar lá. Claro que vai. Vai mudar. Né? Então, a minha visão é que eles estão limpando. Só que de baixo para de cima para baixo, porque os mais difíceis é compatível. Né? Vamos assim. Os mais perdidinhos no umbral eram os perdidinhos daqui. Então,
A hora que começa a limpar os perdidinhos daqui, começa a limpar os perdidinhos do umbral de superior. E assim vai escalando. Para quem está muito lá embaixo, eles são altamente inteligentes, como eu falei. A gente consegue lidar com eles? Não. Precisa ser uma alta hierarquia, o quê? Da luz. Porque a gente não consegue. Então, eles vão progredindo conforme o que a gente evolui. Como A gente vai limpando, porque a gente não está auxiliando a limpar. A gente está auxiliando a encaminhar os obsessores para a luz, os perdidinhos para a luz. Independente se vai para outro planeta ou não. Então, à medida que você evolui, você tem condição de ir tratando quem? Os que estão mais para baixo. Então, nós mesmos estamos limpando o planeta e ajudando aqueles que estão mais para baixo a evoluir e a ir para um lugar melhor. Só que depende da gente, a gente evoluir também. Para poder ir tratando aqueles que estão mais para baixo. Consegui explicar? Sim. Conseguiu, mas a dúvida Essa é a minha crença. Sim. Você vai perguntar quanto tempo? Não. Esse Aí é é uma o Maurício que vai pergunta perguntar. difícil. Sim. A minha pergunta é a seguinte. Quando você fala, nós estamos trabalhando para ajudar esses, né? Nós seriam os trabalhadores. Os trabalhadores. Agora, em nós, os meros mortais, né? Aqui que não fazemos esses trabalhos de que não apometria. tem um trabalho ostensivo. Nós também temos o nosso papel de também ajudar nessa limpeza. O que eu falei que quando vocês dormem, vocês fazem o quê? Vocês vão circular. Dormiu, vai circular. Você pode circular em Júpiter, você pode circular no seu passado, mas você pode ser um auxiliar da turminha da luz lá embaixo. A gente não sabe. Então, assim, a turminha da luz, a gente fala, né, turminha? O pessoal da luz de cima, eles vão aproveitar todo bom trabalhador. Seja um trabalhador ostensivo, que vai... Tem gente que vai 4 vezes por semana trabalhar, seja no centro espírita, no outro na apometria, na Umbanda, faz vários trabalhos diferentes, cada dia é um trabalho, tudo bem, está auxiliando, tem disponibilidade de tempo, tem energia para isso, e tem quem vai uma vez por semana. Um é mais, o outro é menos? Não, é tudo igual. Ele está trabalhando o que ele pode, o que ele tem condição de ir uma vez por semana, mas não dá. E aqueles que têm uma espiritualidade, vou falar de vocês. Pode falar? Claro. Pode. Vocês que trabalham, fazem podcasts sobre isso, vocês acham que vocês fazem o quê de noite? O que será que a gente faz? Entendi. Vocês vão ajudar a trabalhar, só que pode ser que vocês não vão ajudar aquilo que todo mundo conhece. Eu vou ajudar a resgatar o pessoal lá de fora. Não, mas vocês podem falar, porque é o trabalho de vocês. Então, vocês podem, em desdobramento, não sei se lá, eu acho que lá não precisa de microfone, tá? Lá o amplificador deles é diferente, não precisa de microfone. Mas vocês podem ir para um lugar onde vocês vão falar aquilo que vocês aprenderam num podcast, no podcast do dia, ou do dia anterior, que vocês fizeram, para quem não entende. E passar a informação de novo, porque eles podem ter ouvido, não ter entendido, e vocês vão passar de novo. Para eles começarem a pensar diferente, para eles terem uma luz diferente. E um dia poder serem ajudados. É outro trabalho que o pessoal nem pensa que tem, mas tem. Então pode ser que eu e o Maurício, a gente esteja fazendo esse trabalho sem a gente nem saber. Entendeu? Vocês não estão sabendo. Entendeu? Mas estão fazendo. Estão fazendo. Entendi. Vocês agora, a gente está aqui, quantos vocês acham que tem lá em cima ouvindo? E lá embaixo, tem gente lá em cima que é de colônias, de postos de tratamento, que ainda não foi para uma colônia, ouvindo. Quantos vocês acham que tem ouvindo? Caramba, então olha que incrível. Esse nosso bate-papo que a gente está tendo aqui, além das milhares de pessoas que estão ouvindo... Tem outros tantos ou por mais... Por trás da câmera, tem lá, tantos outros ou mais. Embaixo, ouvindo. Nossa, entendi. Mas Perfeito. Quando a gente vai falar, por exemplo, eu sinto isso, quando eu vou falar dessas coisas que eu aprendo aqui no podcast com pessoas que não vivem esse mundo da espiritualidade, é muito difícil, porque eles estão tão cru, mas tão cru, que eles acham que é um papo de maluco, que é coisa de gente doida, sabe? Posso fazer uma comparação? Com certeza. Sim. Imagina um médico que sou eu falando disso para outro médico. É o que você passa. É a mesma coisa. Então, eu entendo perfeitamente. Mas por que isso? Porque ainda tem, dependendo da área... Eu usei a minha porque é verdade. É difícil você falar isso no meio de uma faculdade. Sim, muito exato. difícil. Então,
porque ainda é muito técnico. Então, ainda não se abriram para a espiritualidade. No dia a dia, o que acontece? Você vê muito... como é que eles falam? Rolar a tela, né? Isso, gente, eu não sou tão... rolar o feed. Eu não sou tão moderninha, preciso de ajuda. Rolar o feed. Rolar o feed? Então, você fica rolando aquele negócio, o que você vê? Nada. E o seu cérebro fica acelerado e você não consegue parar para pensar. Então, e isso faz o quê? Aumentar a dopamina. O que a dopamina faz? Te dá um tchan, te deixa ligadona, ou ligadão, te deixa legal. De curto prazo, né? De curto prazo. Aí o que você fica fazendo? Rodando o feed. Mais ainda. Mais ainda. Então você não estuda, você não lê, você não põe os seus neurônios para funcionar, né? O Sérgio Felipe já veio aqui, não veio? Veio, sim. Duas então, vezes. Não sei se ele já falou, mas ele normalmente fala que os neurônios, eles começam a, entre aspas, a ficar de pijama. Fracos. De pijama. Eu falo que fica de pijama, porque eles ficam dormindo. Sim. Não funciona. E por quê? Porque você não lê, você não escreve, você não pensa, você só vai na cola, né? Na cópia. E aí fica difícil conversar sobre essa. Aí as pessoas vão procurar espiritualidade quando? Na dor. Não precisava. Exato. Não precisaria. Não precisaria chegar na dor. Não precisaria chegar na dor para ir... não tenho mais o que fazer, então vou para o centro espírita, vou para o centro de Umbanda, então vou ver quem vai me benzer, benzedeira. Não importa. Né? É espiritual. E aí eu falo, vou para essa área porque agora não tem mais o que fazer, vamos ver se nessa área resolve. É porque eu estou com encosto. Né? Aquelas coisas. E não se dá a chance de estudar, de pesquisar. Nelson Moraes, que já faleceu, ele falava o seguinte no programa dele. Ele falava assim, olha, ele falava muito dos centros espíritas. Os centros espíritas estão lá para ajudar as pessoas. Se a pessoa vai, melhora e não volta, o centro espírita está lá. Passou 6 meses, a pessoa voltou com o mesmo problema, o centro espírita está lá para ajudar. Ajuda, a pessoa vai embora, não volta, uma hora ela vai voltar. Então, ele parte do princípio, partia, né? E eu acredito nisso. Você parte do princípio, você está lá para ajudar, você vai fazer um trabalho de auxílio. Se a pessoa vai começar a estudar, vai começar a ler, vai se encantar com aquilo, não está na sua mão. Sim, o despertar dela, não né? Tá. O que está na sua mão é assim, você vê o seu brilho nos olhos de fazer um programa. Eu vejo o brilho nos olhos de vocês de fazer um trabalho. Então, esse brilho cativa as pessoas a poderem ouvir mais, ler mais. Quem está trabalhando, o trabalhador, independente de onde ele esteja, Umbanda, centro espírita, casa espiritualista, se ele tem brilho nos olhos, quem vai e fala, ele tem brilho, ela tem brilho, o que ele faz? O que ele está fazendo que eu quero ter esse brilho também? É isso que passa, é pessoa a pessoa, que é o que eu falei lá no comecinho, é a fraternidade. É você ser fraterno. Então, mas será que nessa terra regenerada, vamos imaginar que a gente chegou lá. Tá. Será que então vai ter uma abertura muito maior para a espiritualidade, não só igual é hoje, né? Que a gente fala aqui no Lean, tem alguns outros podcasts, tem várias pessoas igual você que criam conteúdo ou ajudam as pessoas no dia a dia com isso. Será que vai ser uma coisa mais universal, que vai estar mais aberto, vai ser normal, igual hoje a gente fala, sei lá, de futebol, de política, de não sei o quê. De tudo? Eu acho que vai. Na minha concepção vai. Por quê? Porque segundo consta, o planeta de regeneração vai ter equilíbrio entre a maldade e a bondade. Não vai ser ainda predomínio da maldade como ainda é o planeta de hoje. Vai equilibrar bondade e maldade. Então, o que vai acontecer? Para você ter bondade, não necessariamente que você tem que ter uma religião, mas você pode ter a bondade, ela é irmã da espiritualidade. É espiritualidade. Religião, você pode escolher o que você quiser. Então, a bondade, ela é irmã da espiritualidade, porque a espiritualidade te leva pela ética, pela moral espiritual a ser bom. Então, eu acredito que vai. Então, ou seja, tantas pessoas às vezes têm medo de... Quando igual o Ricardo falou, daquele apocalipse, que pode vir alguma coisa ruim, que vai, sei lá, desencarnar muitas pessoas. Mas tem um lado positivo dentro do apocalipse, né? Então, olha, eu sempre vejo diferente um pouco as coisas. Pode passar a sua visão. Exatamente. Eu vejo o apocalipse como uma finalização.
Vai finalizar? Vai. Mas eu não vou falar em quantidade de pessoas que vão desencarnar, ou que vão passar para outro lado, ou que vão para outro planeta. Isso não vai... Como é que eu vou dizer? Isso não vai impactar a minha vida em si, né? Vai impactar o planeta. Certo. Se é que eu conseguir. Vai impactar o planeta, o conjunto, não a mim. Eu posso fazer o melhor que eu posso de mim. Então eu vejo o Apocalipse como a finalização de algo que é ruim. De um ciclo ruim. Vamos supor, uma pessoa nasceu com uma tendência a muita raiva, ou muito ciúme, um ciúme descontrolado. Mas ela aprendeu que aquilo não era bom. Ela cuidou espiritualmente, ela foi lá espiritualmente, foi com uma terapia, ela se melhorou e ela conseguiu melhorar aquele emocional dela, que ela não é, ou ele, né, tão mais crises de ciúme. Para mim, ela teve uma finalização daquilo e partiu para uma outra parte. Regenerou. Ela mudou, ela entrou para uma regeneração, ela aprendeu com aquilo. Não perdeu, jogou fora. Ela aprendeu, transformou e melhorou. Ela finalizou um ciclo para começar outro. Para mim é isso, no individual. Assim? Porque, gente, convenhamos, quem somos nós para a gente olhar um planeta que tem 8 bilhões de habitantes? Eu não vou conseguir olhar isso. É muita É responsabilidade. muita. Então, é melhor eu entender essas pequenas coisas no dia a dia do que eu posso fazer para mim. O que é o meu apocalipse? Essa é a minha visão. Posso olhar o planeta? Posso, mas vou ter capacidade de avaliar um planeta de 8 bilhões de habitantes com, sei lá, 100 trilhões de vida, que ele tem, sei lá, trilhões e trilhões de idade, o nosso planeta? Eu acho que eu não tenho essa condição. Eu acho que não. Será que quando a gente fez a transição do planeta primitivo de provas e expiações... Do primitivo por provas e expiações. Foi tranquila essa passagem? Não, eu acho que não. Eu acho que teve as enchentes, as inundações. Foram 2 afundamentos de Atlântica, porque teve 2 Atlântidas, né? A grande e a pequena. As 2 afundaram por isso. E depois ainda teve a parte, né, de todos... As massas que foram se movendo para ficar a conformação da África, da Ásia, né? As placas tectônicas, formando toda a geografia que é hoje do planeta, e ainda estão se movimentando e dizem que vai mudar ainda. Eu também acredito que vai. Não vou falar onde, mas eu vi afundamentos. Ah, você viu? Eu vi. Eu vi que na África, Inundações? parece que a África... Afundamento. O que seria afundamento? Uma ilha que afunda. Só que em vez de ser uma ilha que afunda, eu vi parte de um continente afundando. Nossa. Mas não vou falar. Não está liberado. Não. Mas eu vi isso uma vez, eu falei, nossa, o que eu estou vendo? Eu olhei para o mapa assim, eu bati o olho e falei, nossa, está afundando. Eu fiquei chocada. Nossa. Tanto é que nem a gente está preparado para ver um negócio desse. Muitas pessoas falam da tal da falha de San Andrés, lá nos Estados Unidos. Mas não era lá, não. Não era lá? Não era lá, não. Tinha que tentar tirar. Não era lá, não. Então, eu vi uma notícia... Não vou falar, mas não era lá, não. Eu vi uma notícia, até pesquisei aqui pra gente trazer, que a África, ela tá se separando fisicamente, né? Tá tendo um afastamento ali das placas tectônicas Núbia e Somali, e tá criando ali uma rachadura num vale na África Oriental, meio que criando um mar novo. Então, é um exemplo. É um né? exemplo, mas não é um afundamento. Tá. É uma separação. Tá. O que eu vi foi afundamento. E mas não tinha se era algo que vai acontecer em breve ou se é daqui a muito tempo? O que eu posso falar assim, algumas coisas, às vezes a gente faz essas viagens, né? A gente vê, pode ser que não aconteça, pode ser que o planeta evolua e fique muito bem e não precise acontecer. Mas às vezes quando eu vejo muito, muito lá na frente. Eu não tenho data. Tá. Eu não consigo ver. Eu nunca, minhas coisas, quando eu vejo, nunca é pro dia seguinte, no mês seguinte. É sempre 1, 2, 3, às vezes 4 anos para frente. Sim. Então, Perfeito. não consigo te falar, não. E eu tenho uma pergunta aqui. Você e os trabalhadores, né, numa sessão de apometria, você disse que tem muita gente precisando de ajuda, que vocês trabalham incansavelmente, inclusive com a ABA, né? Sim. Se você pudesse falar sobre a ABA, que é a Associação Brasileira de Apometria, que é um conjunto que vocês criaram
para dar um pouco mais de sentido e clareza para as pessoas, né? Vocês estão aí trabalhando bastante. Como que funciona do ponto de vista energético para vocês? Vocês ficam sobrecarregados? Vocês têm que participar de um trabalho para ter uma limpeza individual também? Como que funciona essa questão de energia? Tá. Os trabalhos de apometria e de dialimetria que a gente faz, eles são trabalhos da mandala, porque a gente tem os 3, né? Eles são trabalhos densos. A gente não nega. São trabalhos densos. Só que todo final de trabalho, a gente limpa os trabalhadores, né? Tem a limpeza dos trabalhadores, tem a limpeza do ambiente. É sempre no final de todo o trabalho é limpo. Para a gente fazer esse trabalho, tem uma cúpula de proteção, de amparo. E essa cúpula de amparo, a gente já sabe, né? Se você tem um trabalho de apometria, a cúpula de amparo conhece a apometria. A turma Quem é disse, a cúpula? Tem, assim, não tem um específico. São algumas fraternidades que amparam o nosso trabalho. Não tem problema de eu citar, tá? Mas, assim, dizer, quem é o mentor, a gente tem, mas eu não estou liberada para falar quem é ele. Tá. Tudo bem? Não, tudo Mas bem. as fraternidades, tem a fraternidade de Ramatiz, que ampara o nosso trabalho. A fraternidade de Maria, que é Maria de Nazaré. Tem a fraternidade dos franciscanos, que ampara o nosso trabalho. E do lado da mandala, principalmente a fraternidade, ou seria a falange dos pretos velhos, baianos, e dos guardiões, que seriam os Exus, na linha dos pretos velhos. Né? Não vou dar nomes, Sim. porque eles pedem para a gente não citar mesmo, eles não gostam. Então, é bem completo. Então, são cúpulas que ajudam nesse trabalho de proteção e limpeza. De limpeza. De proteção ainda tem a fraternidade de Ricardo e seus lanceiros, que é outra fraternidade. E dependendo do trabalho, vem a equipe. Aí tem as equipes, né? Equipe de médicos, de terapeutas. Aí, dependendo do que tem no trabalho, vem as equipes. Mas essas são as cúpulas de proteção e que sustentam o nosso trabalho. E o centro fica lá em Santo André? Não é o centro, né? é uma casa. Uma casa. É uma casa, não é o centro, fica em Santo André. Conta pro pessoal. Então, para quem quiser, né? Para quem quiser, né? Então, assim, a ABA é a Associação Brasileira de Apometria. Ela fica em Santo André. Nós fundamos em 2019, mas o nosso trabalho começou em 2006. A gente está quase batendo 20 anos aí de trabalho já de apometria. Ao longo do caminho, a gente achou que precisava ter uma instituição que trabalhasse com a apometria da forma tradicional, que fosse séria, que fosse honesta, compatível, enfim, né? Um trabalho mais direcionado dentro da ética, da moral, que a gente acredita. Então, a gente constituiu, fez essa associação, tem CNPJ, tu tem o site, né? Depois, não sei se vocês querem colocar o seu sítio. Não, a gente vai colocar aqui na descrição. Depois vocês colocam na descrição, que fica mais fácil. Que é o Abapometria. Que é a Associação Brasileira de Apometria. Ficou a Abapometria, né? Legal. A gente tem cursos. Então, a gente tem cursos EAD. O EAD, assim, você assiste, está na plataforma da Hotmart, você assiste as práticas, não, desculpa. As aulas teóricas, mas as práticas são presenciais, que você pode ir. A gente faz cada mês, cada 2 meses, claro. Tem feriado, tem final de ano, Natal a gente respeita, todo mundo dezembro, tá tudo em paz. A gente é muito light nisso, porque senão pressiona o trabalhador, pressiona quem está estudando. Não, a gente vai devagar, porque é um estudo contínuo. Então, tem vários tipos de curso. Tem curso... Nós começamos, estava falando pro Ricardo, eu não posso falar o nome do centro, mas eu posso falar assim, nós conseguimos colocar um curso tradicional, da apometria tradicional, assim como tem que ser feita dentro de um centro espírita afiliado a uma instituição superior, que eu também não posso falar qual é, senão eles apanham, né? Sim. Mas a gente ficou tão feliz de poder fazer isso lá, e tem tanta gente, tem quase 80 pessoas no curso. Que legal. Quer dizer, é gratuito. Esse é gratuito. Que legal. Então, a gente faz. A associação tem alguns livros que ela editou não, né? A gente lançou para ajudar, porque é filantrópico. A gente não cobra nada.
Não cobra nada pelo nosso atendimento. Então, quem quer ajudar pode se associar, pode comprar o livrinho, pode doar em espécie. Lá a gente tem o Pix, está no site também, tem o Pix. Se alguém quiser colaborar, a gente agradece, porque nós estamos reformando uma casa para a gente estar terminando ainda para poder ter um lugar no espaço um pouco maior, para poder atender as pessoas. Então, é tudo filantrópico. Então, é isso que a gente faz. E o nosso trabalho é o quê? O que a gente foca? A gente tem o nosso estudo, tem o trabalho, e a gente está direcionando muito para ensinar. Porque é muita gente. Então, a gente precisa de ajuda, precisa de outros lugares que façam para dividir um pouco a quantidade de pessoas necessitadas que tem. Então, vai funcionar como não seria um hospital-escola, mas seria uma clínica-escola, a gente pode dizer assim, onde você ensina e, na prática, você também tem a prática, porque a gente também atende. Então, tem as duas coisas. É quase como uma escola mesmo, com teoria e prática. Né? Que a associação é o que a gente construiu e está construindo. Parabéns, aí. A gente está caminhando, a gente está feliz. Está ajudando a limpar. Olha, nós fomos para a nossa casinha agora em setembro, gente. Você imagina, por isso que a gente está sorrindo ainda. Porque a gente estava num lugarzinho que era um ovinho. Muito então a gente está muito feliz, né? Parabéns. De ter conquistado isso. Que legal. Eu queria dar um abraço aí para o Flávio, que foi quem indicou. A doutora Ana Helena Cobra estava batendo um papo genial. Ele falou: vocês precisam levar a doutora Ana Helena Cobra, que ela vai dar uma aula de apometria. E deu, né? Pô, exatamente. Antes da perguntinha final, vamos falar com o pessoal lá de casa. Para quem chegou até aqui, escrevam nos comentários, né? Que a gente sempre tem uma palavra-chave do episódio para ver quem são os guerreiros que ficam até o final. Apometria é do Brasil. Que esse daí poucas pessoas sabiam, né? Muito bom, Apometria é do Brasil. Então, para vocês que estão aí nos acompanhando, escrevam de onde vocês estão nos acompanhando. Aí, muito obrigado por todo mundo que manda mensagem. Inscrevam-se no nosso canal aí no Lean Podcast. Todos os episódios estamos aqui para tratar da sua e da nossa jornada do autoconhecimento. Vamos caminhando juntos nessa jornada maravilhosa. Cada episódio é uma ferramenta para a sua jornada do autoconhecimento. Essa aqui está sendo a ferramenta da apometria. Então escrevam aí: a apometria é do Brasil. Produto 100% brasileiro. É isso aí. Tinha que tocar aquela música do Senna agora. Eu acho linda que o Roupa Nova que... Nossa, aquela é emocionante, né? Que criou. Ela é linda. E eu queria fazer uma perguntinha aqui para você, que é a seguinte, doutora. Todo mundo que vem aqui pela primeira vez, eu gosto de fazer essa pergunta, que é a seguinte: se você tivesse aqui à sua disposição uma máquina do tempo, tá? E você pudesse entrar nessa máquina e viajar, mesmo sendo uma ilusão, o passado, o presente e o futuro, se você pudesse entrar nessa máquina e viajar para qualquer momento da história da humanidade, para encontrar alguém que você gostaria de reencontrar, ou alguém que você gostaria de conversar, bater um papo gostoso igual estamos tendo hoje aqui, você entraria nessa máquina do tempo e viajaria para que momento? Gente, eu acho que muita gente vai responder, ou já respondeu o que eu vou falar, né? Mas eu iria querer falar com Jesus das curas que ele fazia. Nossa. Eu queria conversar com ele das curas. Tem alguma cura específica que você teria vontade de bater um papo com ele? Tem uma que eu toda vez que eu, apesar de ser do The Chosen, né, a gente viu, mas me emociona toda vez que eu assisto, eu choro naquela, quando é da mulher hemorroidista, que ela está sangrando, né, ela está com hemorragia, e ela só toca no manto, ela não encosta nele, porque se ela tocasse nele, ele se tornaria impuro perante as leis daquela... Eu adoraria... E ele fala assim: saiu uma virtude de mim, eu adoraria falar com ele sobre isso. Eu queria entender isso melhor. Como que foi feito? O que é essa virtude tão iluminada que ele tinha? Porque não é só luz.
Foi uma cura só de tocar no manto. É uma coisa assim que me toca demais, Nossa. demais, demais. Cada vez que eu vejo o sofrimento daquela moça, 12 anos, e o quanto ela chora, e quando ela fala que ela não era mais filha de Deus, e ele fala, não, você é minha filha. Nossa, meu, me arrepio de novo. Imagina poder perguntar para ele sobre a apometria. Nossa, eu ia perguntar para ele. E Jesus fazia apometria. Fazia? Só que ele não dava esse nome. Exatamente. No livro do Divaldo... Tem um tempinho ainda? Claro, Tem, claro. com certeza. No livro do Divaldo, no Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles conta algumas passagens de Jesus, que ele fazia o quê? Ele buscava... A frase é exatamente essa. Está logo, acho que no primeiro capítulo ou no prefácio, que Jesus buscava nos refolhos do inconsciente do doente a cura dele. O que é o refolho do inconsciente? É a vida passada dele. Nossa, perfeito. Em outras palavras. Outras né? palavras. Sensacional. E a sua pergunta, Rosa? A minha, se você pudesse cochichar no ouvido dos 8 bilhões de habitantes que tem na Terra, uma frase ou alguma coisa que está no seu coração, o que você cochicharia? Olhando para essa câmera. Para cá? Se vocês já sabem, eu vou repetir. Por favor, sejam fraternos com... Por favor, seja fraterno com seu irmão que está ao seu lado. Não perca essa oportunidade jamais. Nossa. Parabéns, muito obrigado, hein? viu? Pelas palavras. Gostou de estar aqui com a gente hoje? Muito! Muito bom. Legal. Você tem uma vibe muito gostosa, viu? Muito A energia legal. é muito Fiquei boa. muito feliz de estar Sim. aqui, gente. Gente, estou debutando. Foi super bem, tirou nota 10. Nossa, né? nota 10. Olha, agradeço o Flávio, né? Sim. Muito porque ele que indicou. Fico feliz dele ter, né, essa consideração, esse carinho por mim. E agradeço muito a vocês e a todos que estão assistindo, né? Que podem assistir, que virão assistir essa... Boa. Os que estão assistindo podcast. aqui e os que estão assistindo lá em cima e lá embaixo, hein? E o pessoal do futuro também, né? Nossa, Quem tá vindo aí no pois futuro, é. estamos falando com vocês também. Exatamente. Se você chegou até aqui e esse conteúdo, ele ajudou você, nem que seja um tiquinho, imagina que legal se alguém que você ama de verdade pudesse receber esse conteúdo. Então a gente pede para você encaminhar, dar um encaminhamento aí, dar um like também nesse vídeo e inscreva-se no Lean Podcast. Isso. Escrevam aí também A Apometria é do Brasil. Conheçam o trabalho magnífico da doutora Ana Helena Cobra e tá aí o site da Associação Brasileira de Apometria, abapometria.com.br. Muito bem. Genial. Dá Muito um tchauzinho obrigado, viu? aqui para Um essa tchauzinho câmera. aqui, ó. Gente, um beijo para vocês. Obrigada, viu? Até a próxima. Valeu, pra vocês galera. também. Obrigada, Até a próxima. gente. Obrigado. Obrigada. Valeu, galera.